Pessoal, vamos começar a fazer algumas bordas decorativas. Bordas simples, vamos começar pelo fácil, pelo simples, para você ir adquirindo experiência e passarmos para as mais detalhadas. Na verdade, são detalhes que você vai aprender a fazer decorativos para móveis. Vamos fazer bordas decorativas para tampos de mesa, tampos de aparador, bordas para mesinha de cabeceira de cama. Nós vamos fazer bordas ou detalhes para portas de armários. Enfim, você vai ter as opções conforme a sua necessidade. Então você vai aprender a fazer bordas. Isso vai te ajudar muito também, porque cada item que você coloque a mais num móvel ou numa peça, valoriza mais essa peça e tem mais possibilidade de venda, principalmente para você que vai vender os seus móveis, que vai trabalhar profissionalmente. Eu recortei um pedaço aqui, deve ter por volta de 20 centímetros por 20 por 18 de cedrinho, um resto, você vai deixar um canto, já em 90 graus exatos seu, pode ser de pinos, o que você quiser, como gabarito, para testar as suas bordas. Então o que nós vamos fazer? Eu cortei, ela tá com 2 centímetros, esse cedrinho aqui ele tá com um pouco mais de 2, deve estar com 2,2, 2,3. Eu cortei 2 sarrafinhos, 2 ripinhas de 2 centímetros de espessura, então nós vamos sempre usá-los como gabaritos. Nós vamos colocar aqui, depois de prontas, para poder analisar se ficou bom, se não ficou bom, se a borda ficou legal, se ficou aceitável. Então, por exemplo, você vai fazer uma borda, um detalhe a mais para o banquinho, o tampo do banquinho, ou, enfim, coisas que vão ser bordas. Você já tem esse gabarito para poder calcular e ver o efeito que vai dar depois da borda pronta. Todo móvel com uma borda valoriza mais. Um tampo de uma mesa quadrado, simplesmente assim, quadrado, sem borda, sem nada, é um tipo de tampo. Um tampo com uma borda é um outro tipo de tampo, é um outro valor. Ele vai agregar mais valor. Isso você pode ter total certeza do que eu tô falando, porque eu já testei isso, eu já testei vender mesinha de cabeceira de cama. Eu já testei aquele tampo sem borda e já testei aquele tampo com borda. Qualquer móvel que eu bote a borda, além de valorizar mais, além de trazer mais beleza, ele vende mais fácil. Eu já percebi isso nesses anos de marcenaria, nesses anos de venda também, porque a gente trabalha com venda, tem que aprender as técnicas sobre venda, não tem como fugir disso se você trabalha profissionalmente, você precisa aprender técnicas de venda. Então você sabe o que agrega mais ou menos valor. Então as bordas, mesmo sendo simples, elas trazem muito valor a qualquer tipo de móvel. Por isso que eu quero trazer essas aulas para você, mesmo sendo simples, elas vão te ajudar. E itens decorativos, por exemplo, o encosto de um banco com 1,5 m, 1 metro de comprimento, uma namoradeira, você pode colocar elas em cima. Detalhes, laterais de bandejas, você pode colocar essa borda na lateral. Vamos fingir que isso aqui tem 8 centímetros, é uma bandeja, 5 centímetros, eu coloco no meio dela aqui. Daqui pra cá, do metro pra cima, vamos fingir que não existe, vamos simular que não existisse, só tem esse sarrafinho aqui. Você pode colar isso aqui, você pode encaixar, você pode riscar, cavar isso aqui com a tupia ou com o formão e fazer o encaixe dessa peça diferente dentro dessa, vai dar um detalhe a mais. E é muito importante, você pode fazer a borda da mesma maneira que você fez o tampo, do banquinho, do aparador, ou do detalhe, ou do móvel que você for fazer, se for um detalhe pra porta, você pode fazer da mesma maneira. E você também pode fazer de maneira diferente, de cor diferente, isso também agrega muito valor. Por exemplo, eu fiz um tampo de pinos, eu coloco uma madeira escura na borda, um outro tipo de madeira, uma outra cor de madeira, também é muito legal, também agrega muito valor. Posso colocar roxinho, posso colocar peroba, posso colocar angelim, posso colocar maçaranduba, você vai escolher a madeira que você vai querer colocar, mudando a cor, também traz muito valor ao móvel. Bom, então para começar, como eu falei, essa peça está com 2 centímetros de espessura. Você já aprendeu a arredondar, tanto na tupia, quanto manualmente, quanto na plana. Eu vou dar uma arredondada rápida nisso daqui, uma quebrada de quina, que ele está quadrado, para dar um efeito melhor, um aspecto melhor, antes de começarmos a fazer os detalhes. Vou lixar para quebrar essa quina, você também já sabe fazer isso, já fez isso naquela outra aula, de como arredondar madeira com a plana, manual. E aí eu vou trazer os 2 sarrafinhos para nós fazermos a medição, para você aprender as técnicas de medição que você vai deixar para que isso aqui fique, bonito, tanto para sua borda, quanto se for detalhe de armário, por exemplo, tampo de armário. Você pode fazer um detalhe, isso aqui vamos simular que fosse a porta de um armário, a porta de um guarda-roupa. Você faz esse detalhe aqui, ele vai ter os detalhes aqui dentro dessa peça, a peça vai encaixar aqui dentro, ou mesmo saliente, ele vai agregar mais valor. Então eu vou preparar isso aqui, a gente já volta para começarmos os riscos, para você aprender a fazer a medição disso. Bom, pessoal, eu dei uma quebrada de quina, passei a plana, lixei, dei uma arredondada de leve. Você sabe que você pode arredondar do jeito que você preferir. Era só pra gente poder ter a peça mais ou menos já com acabamento. Agora eu vou te ensinar os cálculos. Por exemplo, esse sarrafinho que eu estou usando aqui, essa ripinha, ela tem 1 centímetro de espessura. Então se ela tem 1 centímetro, eu vou jogar da borda para dentro 2 centímetros. Eu vou usar sempre o dobro. Se essa madeira tivesse, por exemplo, 2 centímetros de espessura, se fosse um sarrafinho de pinos com 2 centímetros, eu jogaria daqui para cá 4. Eu sempre vou jogar o dobro das bordas para dentro. Isso vai ser uma regra para que fique num padrão, para que você não se perca daqui para frente para fazer esses detalhes decorativos. Você pode jogar até menos, mas fazendo dessa forma você vai manter sempre um padrão do seu trabalho. Então daqui para cá eu já marquei 2, daqui para cá eu já marquei 2. Mesma coisa nessa peça
peça, daqui pra cá 2, daqui pra cá 2. Eu medi, ela tá com 23 centímetros, mais ou menos 23. Vamos arredondar isso daqui pra ficar uma conta mais fácil. Então o que sobrou aqui dentro dos 2 centímetros daqui pra cá e daqui pra cá, eu vou achar a distância agora exata. A minha tá com 18,5. Vou calcular 18 pra ficar uma conta mais fácil pra gente, porque é uma aula pra você poder entender. No seu você pode fazer com exatidão, faz a calculadora, vai ter uns quebrados pra você poder fazer com exatidão. Vamos dizer que aqui dentro tivesse 18, entre um risco e o outro. 18 dividido por 3 dá 6. Então eu vou fazer 3 peças com 6 centímetros. Então eu vou riscar aqui 6. É bom lembrar você que eu já fiz essa aula pra você uma vez, mas ela deu um problema no áudio, eu tive que remover essa aula, por isso que eu tô refazendo ela de novo. De uma forma talvez um pouco mais até complexa, para que você tenha maior abrangência de entendimento, maior abrangência de estudo. Risquei aqui 3 pontos de 6. Eu já posso até usar essa daqui como referência, que são iguais, mas o correto é você medir de novo. Vamos jogar 6 dessa daqui também. Daqui pra cá 6, dessa pra cá 6. Estou fazendo com a caneta porque eu perdi meu lápis, não sei onde tá. E pra gente não perder tempo, então a caneta vai ser até melhor, porque ela vai riscar mais legivelmente para você poder enxergar melhor. Agora eu vou passar aqui na borda o nosso esquadro, vou fazer os traços e nós vamos começar a fazer esse detalhe. É um detalhe muito simples, muito fácil de ser feito, mas que vai agregar muito valor à sua peça, como eu já falei. Eu vou pegar o esquadro e nós vamos fazer esses riscos aqui agora. Os transversais, os 90 graus. Ok, agora eu vou marcar aqui, vou encostar ele totalmente na borda do nosso esquadro, só que eu vou passar pelo lado de trás, que aí é essa parte que eu posso riscar, e eu vou riscar aqui. Mesma coisa esse lado onde está o ponto, eu vou fazer um traço. Aqui já está riscado, eu já tenho ele dividido. Vou fazer o mesmo nesse. Eu vou riscar. Ok, já está riscado. Se fosse maior, eu dividiria aquela área de dentro, entre os 2 centímetros e 2 centímetros de cada ponta, para saber quantos, pelo valor de quantos encaixes, quantos entalhes eu queria, quantos detalhes eu vou querer que tenha na minha peça. Então aqui eu vou fazer 3 vezes, vai ficar igual. Agora eu vou achar o meio dela, ela tem 2 centímetros, o meio vai dar 1 centímetro. Ok, eu já tenho o meio, eu vou riscar esse meio agora, vou pegar a régua, vou traçar o meio aqui, e desse meio eu vou jogar pra cá e pra cá um valor. Então primeiro eu vou fazer o traço pra acharmos o meio dessa peça. É melhor fazer com lápis, eu tô fazendo com caneta, a caneta na lixa, é difícil sair, é chato, mas é porque eu realmente não sei onde tá meu lápis. Pessoal, eu já risquei o meio, já usei a régua, eu usei até o esquadro, você pode usar uma régua, se ele for maior, é claro, você vai usar uma régua comprida, já achei o meio. Agora, pra mim decidir qual será a largura desse encaixe, desse detalhe, a largura desse entalhe, eu preciso saber o formão que eu vou usar. Por exemplo, eu tenho o formão aqui, é o segundo maior que eu tenho, ele é de 12 milímetros. Eu tô sem o formão de 10, eu preciso fabricar um de 10. Eu tenho o de 6 milímetros. O de 12 aqui, eu boto aqui dentro pra me ver a largura que eu vou fazer o encaixe. A borda vai ficar muito fina. Então, a chance dessa borda estourar e estragar a peça, perder a peça toda, é muito grande. Quanto maior ela for, maior for a mesa, maior for a borda dessa mesa, ou por exemplo, uma parte, essa peça vai ser comprida para a porta de um guarda-roupa. Quanto maior for, maior a chance de quebrar, maior o prejuízo, porque eu vou perder muito tempo. Então, eu não vou me arriscar com um formão tão largo. Eu vou dar preferência ao formão fino. Talvez um de 10 milímetros aqui desse certo, mas eu não tenho de 10. Então eu vou usar pela distância que eu tô colocando entre as duas, exatamente no meio a ponta dele, entre a linha, para mim ver mais ou menos a distância que eu vou usar para fazer esse detalhe, esse entalhe. Então eu vou usar o de 6 milímetros, que é o fininho. Vai ser mais seguro para mim, por isso que eu tô falando para você. Quanto mais largo for o formão, vai ficar mais finas as bordas, vai ser mais risco de quebrar. E se isso quebra, você toma prejuízo, porque você vai perder tempo recomeçando tudo de novo. Então acaba não valendo a pena. Então é melhor trabalhar com o mais fino, vai fazer um detalhe bonito igual, com mais segurança. Ele tem 6 milímetros, eu vou jogar 3 para cada lado, então. Eu vou marcar aqui a marca dos 3 milímetros bem na linha e o risco da lateral dele. Agora eu faço daqui para cá a mesma coisa, 3 milímetros, e a gente vai ligar essas pontas. Ok, vou fazer agora a ligação delas, vou fazer o mesmo do outro lado, nós já vamos ter riscado o nosso detalhe, que será feito na madeira, o nosso entalhe. Eu não sei nem se eu posso considerar isso um entalhe, eu acho que sim, mas é uma coisa tão simples, é apenas um detalhe, valoriza muito a peça, mas eu não sei nem se eu considero isso um entalhe. Tá feito, pessoal. Dá pra ver os quadrados aqui. Então eu consegui com exatidão achar esse meio. É muito simples de ser feito. Demora um pouco porque é aula, como eu tenho que explicar pra você os detalhes. Então parece que é demorado, mas não é. É muito simples. Achou o meio, joga metade pra lá, metade pra cá desse meio, referente ao valor do formão que você vai usar. Eu vou usar o de 6. Eu joguei 3 milímetros pra esquerda, 3 milímetros pra direita. 3 milímetros pra um lado, 3 milímetros pro outro. Tá feito. Eu vou fazer o mesmo nesse. Aí nós vamos fixar essa peça pra começar a fazer esse detalhe, que é o mais importante até agora. Eu vou afiar o meu formão porque dá pra ver que ele já tá bem arrebentado na ponta. Eu precisei usá-lo pra outra função.
remoção, vou dar uma afiada ali, vou dar uma acertada, e nós já começamos a fazer essa parte. Eu já tiro a mesa daqui, eu não vou ter nem como pregar, eu não vou ter como fixar porque essa madeira é pequena, eu vou botar um prego aqui para fixar ele na mesa, vai ser mais fácil trabalhar, e a gente começa os entalhes. E a gente já volta, pessoal. Pessoal, prendi na bancada, botei 2 preguinhos pequenos em cada ponta, daquele não se mexe, a peça é muito pequena, não tem como colocar na morsa. Então você coloca sempre nas beiradas onde vai ser feito o encaixe, depois você coloca aquele tampãozinho e tá resolvido. Vamos fazer esse entalhe. Primeira coisa, nós vamos marcar lado reto para fora, lado chanfrado para dentro. Nós vamos marcar aonde nós riscamos as bordas. Eu vou colocar ele aqui, rente essa borda, na linha, lado chanfrado para dentro. Vou bater mais ou menos 1 milímetro, 2 no máximo, com cuidado porque a peça é fina. Marquei esse lado, vou marcar esse agora. Uma dica que eu vou te dar para não rachar essa madeira: não bate ele totalmente em pé, inclina ele um pouquinho, deita um pouquinho e bate com a quina, que entre mais ou menos esse 1 milímetro. Você evita de rachar a madeira desse jeito, porque ela é muito fina. Essa parte aqui do fundo, em pé, eu vou fazer, não sei se você vai lembrar, para quem já viu essa aula, vai se lembrar como eu fiz isso, aquela aula que eu removi. A cada linha de divisão, eu vou fazer ele em pé, eu vou escolher um lado, que vai ser o lado do fundo. Então eu vou começar como se fosse uma rampa, daqui para cá, aqui vai ser o lado do fundo. Então eu coloco o lado reto do formão aqui, nessa parede, nessa divisão, e eu bato. Aqui ele tem que ser em pé. 1 milímetro, 2 milímetros, no máximo 1,5 milímetro, com cuidado. Se eu precisar, eu jogo de lado. Ok, agora eu começo a remoção no meio. As paredes, as laterais do formão vão ficar nas paredes. Então eu começo daqui, afundando ele. O lado chanfrado para dentro, para a parte de baixo. Eu cheguei mais ou menos na linha de divisão, eu paro. Agora eu venho daqui para o fundo. Cheguei na divisão, eu paro. Aí eu ponho ele de pé e corto. Então tem que ficar uma afundada, mais ou menos uma parte afundada, mais ou menos uns 3 milímetros, 2,5 milímetros, tá bom. Eu vou começar daqui para cá agora, dando uma rebaixada com ele. Ele começa aqui alto e aqui ele termina afundado. É uma rampa. Eu posso fazer isso com a mão também, empurrando ele, a parte chanfrada para cima e tentando desgastar, mas vai demorar mais tempo, mas para acabamento é necessário. Ou eu posso vir daqui com ele chanfrado para baixo, batendo devagar e removendo isso. Quanto mais curto for a distância entre uma linha e outra, nesse sentido transversal, mais fácil será. Quanto mais comprido, mais difícil será, porque eu tenho que calcular que a rampa seja contínua e mais e reta o máximo possível eu consiga. Aquilo que eu já te ensinei, calca o formão para baixo, põe pressão nele e bate, que você vai evitar que ele corra muito solto. A linha de início eu vou dar uma marcada de leve, só 0,5 milímetro. Pronto, daqui eu começo, que eu sei que é o limite onde vai começar o meu entalhe. A parte do fundo eu vou afundar mais. Isso aqui é prática, gente. Isso aqui não tem muito segredo, não. Você pode achar que você não vai conseguir fazer, mas você vai conseguir fazer. Todo mundo consegue, todo mundo é capaz. Você sabe disso. Eu já provei isso várias vezes pra vocês. Agora que eu já comecei, eu sei que a parte do fundo tem que ser afundada. Se eu precisar, eu coloco ele na mão mesmo. Eu calco ele aqui nas beiradas, nas paredes, e dou uma leve afundada. Eu formo um afiado. Eu afiei o meu já no giz e na lixa. Você já sabe como fazer isso. Já aprendeu naquela aula o segredo da afiação de formões e plainas. Agora eu posso usá-lo como faca, o lado reto para baixo, eu vou calcando e jogando ele para frente, encostado nas laterais para remover qualquer saliência que tenha ficado para fora. Ele vai tornar o desenho reto. Eu calco um pouco para cá, um pouco para esse lado e vou afundando, sempre sentido até a frente. Eu não posso estourar essa frente aqui. Se eu quiser aqui, eu ainda passo uma lixa fina. Dobro em 2 nos cantos e eu consigo acertar isso na lixa. Essa parte que sobrou aqui, eu boto ele rente aqui em pé. Lado reto onde vai ficar, lado chanfrado para onde vai ser removido. Coloco ele bem na linha e bato, com ele em pé. De leve. Aí eu removo aqui com cuidado. Acabou. A peça está feita. Ah, ficou algumas farpas. Eu jogo ele de lado aqui, eu raspo ele nesse fundo. Levo ele rente à lateral e aqui eu só raspo. Mesma coisa desse lado. Eu levo ele rente.
e aqui eu raspo. Acabou. Agora com a lixa dobrada em 2, consegue dar uma acertada nessas laterais. Encosta na lateral e passa. Coisa leve. Dobra ele um pouquinho mais grosso, põe no meião, leva até o final. Acabou. Você pode fazer, que eu garanto que você vai conseguir. Claro, madeiras mais duras é mais fácil. O pinus era fazer, mas tem que achar o lado do sentido da fibra. O pinus tem esse detalhe chato. Se você for contra a fibra, ele vai esgarçar, vai levantar farpas, não vai ficar legal. Vamos pro segundo agora. Vou fazer a mesma coisa. Vou marcar aqui 1 milímetro até o final. Só que agora a minha rampa, ela começa daqui. Essa parte para trás fica, ela vai daqui para lá descendo. Esse é o sentido desse desenho. Nós vamos fazer outros modelos desse desenho mais largos, modelos diferentes para bordas, para detalhes de móveis que você vai aprender também. Mas esse aqui é legal para você praticar, para você começar. É uma borda bem simples, bem fácil, que já vai trazer muito valor pro seu móvel. Vou jogar um pouquinho de lado, um pouquinho de nada deitado assim, inclinado, para não forçar. Rente a linha. Eu vou repetir o mesmo procedimento. Só que é prática. Você faz 1 metro, 1,5 metro, 2 dias por dia brincando. É realmente prática. Vamos marcar a linha toda. Não deixa passar da linha limite, onde começa o outro desenho. No limite entre um desenho e o outro, eu boto ele reto, transversal, em pé e eu corto. Ok, agora a gente começa daqui. Eu começo sempre perto do final, para já dar aquela afundada, para eu já garantir que aqui existe um limite. Eu gosto de fazer sempre isso, sempre começar do final. Aqui você toma cuidado que ele não pode ultrapassar para o outro lado. Ok, já temos o limite. Vamos agora começar daqui, vamos levando do fundo para a parte mais alta. Tenta manter ele dentro das 2 linhas para não ficar, para não estragar o desenho. Ele não pode sair das 2 linhas. Por isso que eu estou trabalhando com um formão de 6 milímetros, que é o desenho que eu quero com 6 milímetros, que ele não passe disso. Se os passos fossem mais largos, se fosse com 12, eu usaria aquele outro. Independente da largura que você vai fazer a sua peça, a sua borda, o seu desenho, independente, você vai decidir o tamanho do formão que você vai usar. Ele já vai servir como guia para o formão. Pronto, aqui eu já posso começar a afundar mais. Eu já vou fazer essas paredes aqui agora. Bate sempre 1 milímetro, 1,5 milímetro no máximo, não afunda muito, porque é perigoso rasgar, porque rachar, porque a madeira é fina. Ela é fina de espessura e fina de largura. Ok. Agora já me dá condições de cortar. Aqui a gente corta em pé. Agora vem o acabamento. Aqui tá alto, aqui tá baixo, que é a parte que vai afundar. Agora eu vou afundando ele, formando a rampa. Joga para um lado, joga para o outro. Encosta sempre a lateral do formão na lateral da parede que você já está afundando. Agora aqueles acertos. Joga a lateral dele agora deitada assim de lado na parede. Vem raspando com suavidade qualquer farpa que tenha ficado, acertando. Agora desse lado. O lado chanfrado para cima, o lado reto, para vir acertando o meio. Uma outra técnica, você pode jogar ele de pé e vir puxando. Ele vai deixar reto também, mas é mais difícil. Dependendo da situação, você pode fazer isso também. Ok, chegamos no final. Sobrou aqui, tem uma sobra de farpas aqui. Vou botar de pé. Cortei. Agora aquela técnica de lado, no final, só com a ponta, você joga de um lado para o outro. Tá feito. Pessoal, vou terminar essa peça, vou terminar a outra peça, para nós fazermos o 45 graus, para aí colocarmos na borda, para fazermos o teste. Vai ficar legal, se não vai naquele gabarito que nós criamos. E eu já volto. Pessoal, tá feito, os dois. Eu cortei 45 graus. 45 graus, você sabe, você pode cortar na serra circular, no trilho, naquele outro trilho de mão. Pode cortar na sua serra de bancada, se já é serra de bancada. Pode cortar naquele gabarito que você já aprendeu a fazer para cortes 45 graus, com serrote, com exatidão. Ou seja, corte esquadria, você tem centenas de opções para cortar isso, que eu já
te ensinei. Já fiz o corte, dei uma lixadinha aqui rápida. Agora eu vou fazer o seguinte, ele tem que seguir o sentido. O sentido que ele tá é esse. A rampa vem daqui pra cá e o afundamento tá aqui. Então aqui começa a rampa, o afundamento fica aqui. Então ele vai fazer o contorno seguindo o desenho. Por isso que eu cortei desse jeito. Você se atenha a isso para que ele siga o desenho. Rampa primeiro, afundamento depois. Ele vai contornar a peça. Isso aqui vai ser o nosso gabarito, como eu já te falei. Eu vvou colocar ele bem na borda. Aqui você se atenha a isso. Coloca bem esse cantinho aqui, onde acaba o 45 graus aqui, bem na quina, para que dê certo o seu encaixe. Aqui ele não fique feio. Vou colocar ele rente, eu seguro com a mão aqui. Vou fazer 2 furinhos aqui. Vou fazer um furinho aqui e um furinho aqui. Eu posso colocar prego sem cabeça, posso colocar prego com cabeça fininho. Eu posso fazer uma cava e fazer um furo nessa cava. Uma cavinha pequena para caber a cabeça. Bato um segundo prego maior para empurrar essa cabeça para dentro. Coloco o tampão, corto o excesso e lixo. Você já sabe praticamente todas as formas de fazer isso. Eu vou colocar um prego com cabeça porque é só uma simulação. Um preguinho fininho. Eu vou fazer um furo aqui, um furo aqui. Você ia passar cola na peça final, é claro. Você ia passar cola antes aqui e aqui. Essa eu não vou passar porque é de teste. Então eu vou furar, vou pregar pra gente ver como é que isso aqui fica. Assim eu posso fazer o desenho e analisar se vai ficar legal na borda, se não vai ficar legal, se precisa modificar alguma coisa no próximo desenho, como se fosse realmente um gabarito, é um teste. Na verdade é uma peça de teste isso. Vou fazer um furo aqui. Vou fazer até fora, na parte mais alta, só um começo, só um guia, pra não rachar a madeira. E eu vou pregá-la com o prego de cabeça mesmo. Pregar ele antes, vou atravessar a madeira com ele ainda fora, que fica mais fácil. Não estou muito preocupado com a cabeça, como eu falei, nem vou fazer cava, porque isso aqui é um teste. No final você faz, que nem aqui você faz um furo com a broca, aí você usa uma broca de 4mm, 3mm, faz uma cavinha, coisa de 2, 3mm, só para que a cabeça entre toda, e você coloca aquele tampãozinho. Ok, então vamos simular que eu passei cola nos 2 lados, está tudo pronto, eu vou encaixar. No seu, se a extensão for maior, você coloca a cada 20 centímetros um prego, mais ou menos. Aqui tem que bater, a parte de cima tem que bater rente e aqui tem que bater. Tem que estar certinho isso daqui. Se atenha a isso, que essa parte de cima esteja rente, que a parte do lado esteja rente. No meu caso, eu acho que eu nem vou bater no prego todo. Vai ficar até mais fácil para eu arrancar, porque esse aqui realmente é um gabarito de teste. Colocando os pregos bem perto, até porque a peça é pequena, que é só uma simulação. Eu quero que você não se atenha às cabeças dos pregos, como eu já te expliquei. O meu é apenas um teste. Nós vamos fazer outras peças da mesma forma, nós vamos colocar ele aqui como teste. Tá feito, pessoal. Tá aqui a borda, vamos supor que fosse a borda de uma mesinha de cabeceira de cama, fosse um banquinho, fosse um aparador. Então eu quero que você veja o desenho seguindo. O lado da rampa começa daqui, o fundo fica para cá. Então ele dá a volta seguindo a mesma coisa. O lado alto aqui, o fundo aqui. Vou tentar distanciar a câmera para que você veja um pouquinho melhor. Acho que é possível que você veja. Ele já transforma totalmente o móvel. Agora eu vou removê-lo daqui para que você veja uma outra forma de colocá-lo. Pessoal, eu peguei uma pedaço de viga de eucalipto. Tá toda com farpa, não tá aparelhada, não tá nada. Tá bruta. Mas é só para que você imagine. Vamos colocar eles se encontrando. Esse daqui vem desse lado, esse vem desse lado. Eles se encontrando. Vamos desconsiderar os 45 graus que eu cortei. Então você imagina que isso aqui é o encosto, por exemplo, de um banco, uma namoradeira, um banco de 3 lugares, um banco de 4 lugares. Só para você entender as possibilidades que você tem. Então vem uma tira grande aqui, um espaço no meio. Ou você pode até espaçar mais, colocar alguma coisa aqui no meio, um detalhe. São detalhes. Você pode riscar isso aqui com o lápis, cavar, que ele encaixa um pouco mais. Por exemplo, como eu te falei, a lateral. Vamos fingir que isso aqui fosse uma ripa. Vamos imaginar aqui uma ripa, a lateral de uma bandeja, ele vindo aqui, a mesma coisa, vamos imaginar que tivesse inteiro, seguindo o desenho. Então você dá uma cavada, encaixa ele aqui. Se ele for de outra cor, como acontece aqui com o cedrinho, ele destaca ainda mais. Vou até pôr assim para que você entenda. Quando eu falo para você que quando são com madeiras diferentes, o destaque que ele vai te dar é maior. Então as possibilidades que você vai ter com esse tipo de detalhe decorativo são muito grandes. Nós vamos fazer outros modelos. Eu queria mais ou menos te passar esse bruto hoje para você poder aprender e saber como é que você pode usar isso. Em larguras maiores, por exemplo, aqui, se fosse dessa espessura, 4 centímetros, 4,5, 5, você faria ele maior. Você não faria nessa largura, você faria ele maior, uma ripa que tomasse ponta a ponta.
Por exemplo, você cortaria uma ripa aqui, que ficasse aqui nessa borda, faria o desenho no meio mais largo, poderia usar um formão mais largo, poderia usar um formão, por exemplo, um formão com 12 milímetros, só um pouco mais grosso. Você teria várias opções de fazer esse desenho mais largo, ou outros modelos de desenho que você também vai aprender na frente. Então as possibilidades que esse tipo de artigo decorativo, que esse item decorativo vai trazer para suas peças, para os seus móveis, é muito grande. Por isso que eu queria trazer essa aula para você. Pessoal, estamos ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado por tudo, obrigado por compartilhar. Peço a você compartilhar esse vídeo, peço a você que não está inscrito que se inscreva. Não custa nada se inscrever, isso ajuda muito a gente. Isso nos impulsiona a continuar com o curso. Compartilha para ajudar a gente. Pessoal, até a próxima aula e pratique isso, porque isso aqui é um item muito interessante para você. Ele vai agregar valor na peça. Até a próxima aula, pessoal.